E aí, pessoal, tudo bem? Nesta terça-feira, o Paraná Clube foi rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Depois de décadas e décadas sempre jogando na primeira ou na segunda divisão, o Paraná volta à terceira divisão, onde só jogou uma vez, logo no seu primeiro ano de vida, né, quando o Paraná tinha sido criado, né, e o Paraná já nasce com um clube com porte, né, porque ele era a fusão do Pinheiros com o Colorado, dois clubes tradicionais do Paraná, e só desde então ele nunca mais tinha ficado na terceira divisão, né? O Paraná sempre entre Série A e Série B. Nos anos 90 e nos anos 2000 principalmente jogou muito a Série A do Brasileiro. O Paraná tem 16 temporadas na Série A do Brasileiro, jogou bastante na Série A, ainda que na década de 2010 tenha ficado mais na Série B. Agora o Paraná cai para a Série C. O Guilherme Bitteco, até falando após o jogo, falando que o time, que eles jogadores teriam manchado a imagem do Paraná. Não vou querer ficar também pisando em cima do jogador tudo, mas achei interessante que pelo menos ele teve uma noção de que a história do Paraná é maior do que uma queda para a terceira divisão na situação em que isso aconteceu. E pior para o torcedor do Paraná não é nem só a queda, mas a sensação que ela deixa, tá? Nesta terça também, o Figueirense foi rebaixado, porque logo após o jogo do Paraná, o Vitória venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse resultado rebaixou também o Figueirense. Aliás, mesmo se o Paraná tivesse vencido o Oeste, ele teria sido rebaixado também com a vitória do Vitória sobre o Botafogo. Tá? Mas esse vídeo eu vou falar só do Paraná. Tá? Depois eu faço um outro falando da situação do Figueirense, porque eu acho que ele é razoavelmente diferente da situação do Paraná. Inclusive, eu acho que a situação futura, perspectiva futura do Figueirense não é tão grave quanto me parece a do Paraná. Do Paraná eu acho que é pior. Tá? E assim, o gosto na boca do torcedor do Paraná também eu acho que é pior. Porque o Paraná começa a ficar numa situação de desesperança. O torcedor naquela situação de meu clube vai acabar. Né? Porque o Paraná está com dívidas grandes, dívidas na casa aí de 120 milhões de reais, talvez tenha caído um pouco esse ano, tem que sair o balanço ainda, tem que ver como tá. O Paraná está no ato trabalhista, né? Então 20% do que entra no Paraná, na verdade não entra, né? Vai para pagamento de dívida trabalhista. Então até nos últimos anos essa dívida até chegou a dar uma recuada. De qualquer forma, é uma dívida aqui muito alta pro padrão de faturamento que o Paraná tem, né? Então o Paraná tá com dívida pesada, era uma dívida que já começou a temporada 2020 e sem saber muito como equacioná-la. O Paraná que tinha feito uma boa Série B na temporada passada, né, mas em 2019 faz uma boa Série B, ele fica perto até de subir, ele fica brigando para subir, ele no final das contas tem que mudar todos os planos, chega a se falar em terceirizar o departamento de futebol para um investidor, para um empresário. Eu acho essa história uma roubada, já falei aqui, acho uma roubada desgraçada assim. Depois o Paraná vem com uma história, aparece uma história aí que ele fica apostando no investidor russo que estaria interessado. A história do investidor russo era esquisitíssima. Eu fiz aqui um vídeo na época falando como o torcedor do Paraná tinha muitos motivos para desconfiar dessa história do investidor russo. Não fechava, nem a origem do cara era meio esquisita também, ninguém se entendia direito de onde ele vinha, de onde vinha a fortuna dele, e no final das contas esse cara nunca apareceu direito, né? E não rolou. No final das contas, o Paraná monta o time do jeito que dá. No Campeonato Paranaense não faz uma boa campanha na primeira fase, acaba caindo contra o Curitiba. Na Copa do Brasil tem uma vitória épica ali contra o Bahia de Feira, mas depois eliminado pelo Botafogo, mas até é normal. Acho que o Paraná fez o que se esperava dele ali, né? Pega um time de Série A, acaba caindo normal. E daí na Série B começa muito bem, né? Começa ganhando alguns jogos ali, até alguns de forma surpreendente, apertado, tudo, ocupa a liderança nas primeiras rodadas, fica no G4 até a 12ª rodada, só que daí começa a despencar de forma louca, começa a despencar, até que acaba entrando na zona de rebaixamento. E apesar do rebaixamento matemático ter sido oficializado só agora na penúltima rodada, já umas 4, 5 rodadas estava bem na cara que estava difícil para o Paraná, né? Teria que ter uma reação. O Náutico dava sinal de reação ali com o Hélio dos Anjos. A situação estava mais para Figueirense ou Vitória, mas o Figueirense e o Vitória mesmo davam sinais de vidas esporádicos ali, coisa que o Paraná não dava.
né? Então o Paraná teria que dar uma reagida ali, ele não dava essa reagida. Aí o Vitória escapou, o Figueirense escapou, o Figueirense não escapou, o Náutico escapou, né? O Figueirense acabou também não conseguindo escapar e caiu também, né? Então uma campanha, uma temporada com muitos altos e baixos ali, mas em geral deixando um sabor ali de uma sensação para o torcedor de que o clube está muito sem rumo. Inclusive, mesmo antes do rebaixamento, né, o Leonardo Oliveira, presidente do clube, renuncia ao cargo, e que agora está com o presidente do conselho ali, está administrando o clube enquanto vem as próximas eleições. E aí, o que aconteceu com o Paraná e o que pode acontecer com o Paraná no futuro? Né? O que o Paraná pode fazer? O Paraná vai morrer? Que acho que essa é a grande pergunta que está na cabeça do torcedor. O Paraná vai morrer? O Paraná não tem mais saída? Bom, o que aconteceu foi uma temporada completamente, não vou falar que ela foi mal planejada, ela foi não planejada, né? Então a temporada que começa com o clube pensando em ter um investidor, um terceirizado, depois vem com um investidor russo do sei lá o quê. Como é que você vai pensar no ambiente de planejamento do clube nesse ambiente? Até porque havia um sonho que de repente esse investidor russo viesse e botasse jogador ali para disputa da Série B. Então o Paraná faz um não planejamento. Então, e quando você está falando de clubes, que a gente não está falando dos clubes mais ricos, milionários do Brasil, todo clube precisa ter um planejamento. Mas os mais ricos e milionários ali, eles têm uma condição de absorver a incompetência. O dinheiro perdoa a incompetência em alguns casos. Então tem muito dinheiro, acaba tendo muito jogador, faz besteira, mas o jogador está lá e de repente você se vira, né? Agora, quando a gente está falando de clubes com um orçamento mais limitado, e o Paraná é obviamente um caso desse, você precisa ter planejamento, porque você precisa saber de onde você vai tirar os seus recursos, né, seus recursos técnicos, né, de onde você vai pegar. E o Paraná já começa essa bagunça, que na verdade é uma coisa que não é muito nova, né? O Paraná já há muito tempo ali vem montando o time e nem sabe como. Eu já falei que para mim, por exemplo, o Atlético Paranaense, que é um clube que tem mais recursos que o Paraná, tudo, mas o Atlético é um exemplo de assim, um clube que sabe de onde tira, como vai fazer para montar o seu time. Tem uma política já há muito tempo. O América Mineiro também. Eu vou falar mais em frente do América Mineiro, que eu acho que é um exemplo muito bom para o Paraná, né? Então o Paraná já começa sem planejamento, então vai montando o time. No final das contas, quando começa a Série B, o time dá uma encaixada, dá uma acertada ali. O Alan Al, ele encontra um jeito de jogar, o time tem uma dupla de zaga que estava funcionando, o Fabrício Tales era uma boa dupla de zaga, funcionando. O Gustavo Mosquito era o melhor jogador do time, mas ele acaba saindo logo no comecinho, porque o Corinthians pede ele de volta, ele estava emprestado. Mas ainda assim, o Bressan estava jogando muito bem, então era um jogador que vinha fazendo a diferença, e no final das contas o Paraná tinha alguns pilares que funcionavam, então uma dupla de zaga que funcionava bem, o Bressan ali decidindo na frente. O Paraná tinha um problema no gol, que ficou um problema que rondou o clube no campeonato, na Série B inteira lá, o Alisson, o Renan, não encontravam uma figura definitiva ali, e o Paraná acaba tendo problemas ao longo do campeonato por tomar gols que pareciam evitáveis, mas não conseguia. O Alisson, inclusive, mostrou um problema muito recorrente de gols de muito longe. Eu não tô nem falando gol de fora da área, aquele de entrada da área, era um gol de muito longe, quase intermediário. Ele toma vários gols assim no começo da campanha, né? Mas o Paraná ia se segurando ali, porque a defesa segurava um pouco as pontas, o Bressan acertava um pouco lá na frente e a coisa ia andando. Só que daí começa a ter problemas. O Thales sai, o Fabrício tem uma lesão grave, depois ele volta, tem outra lesão, e o Bressan também tem uma lesão. Então o Paraná perde os seus jogadores que faziam alguma diferença num time que já estava jogando muito justinho, ganhando muito jogo apertado ali, mas estava funcionando, e de repente o Paraná começa a cair. E o Paraná começa a não encontrar soluções. E daí entra a falta de planejamento parte 2. A falta de planejamento na hora de montar o time vira uma falta de planejamento de como manter a situação. Porque no final das contas parecia que a diretoria não sabia direito o que ela queria. Daí o Alan Al sai, depois de uma sequência ruim, entra o Rogério Micali. Porque o Rogério Micali já tinha feito uma boa campanha lá no Paraná, né? Feito o Paraná jogar um bom futebol. O Rogério Micali vem. Mas o Rogério Micali é um técnico ofensivista. Ok. Então vamos lá. Essa ideia ali, vai o Rogério Micali. Só que o time não funciona. O time continua perdendo. Depois de alguns jogos, o Rogério Micali também sai e é contratado o Gilmar Dalpozo, que estava no Náutico, que foi campeão da Série C com o Náutico em 2019.
O Gilmar Dalpozo o Gilmar Dalpozo é justamente o oposto, é um técnico que prioriza a montagem da defesa. Então, o time no meio da temporada ele vai mudando. Então tinha o Alan Al, depois que faz o time jogar justinho, depois o Rogério Micali, que é um time para jogar lá na frente, e depois o Gilmar Dalpozo para jogar atrás. No final das contas, você vai bagunçando a montagem do time. O time vai ficando um Frankenstein, né? Porque não tem uma linha de trabalho. Então os próprios jogadores já não sabem mais o que é para fazer, como é a estrutura desse time, qual que é a base desse time, quais são os pilares dessa equipe, qual que é a filosofia de jogo desse time, porque mesmo que você troque, porque não está funcionando com o técnico por um motivo ou outro, algum outro técnico minimamente parecido para aproveitar um pouco daquilo, mas nada era aproveitado. Então era uma eterna reconstrução do time. E no final das contas, o Gilmar Dalpozo também cai, né? E daí o Paraná vai para as rodadas finais já praticamente rebaixado, né? Numa situação ali já de desespero. Para piorar, ainda vem relatos de que, por exemplo, o clube começou a ter problemas para manter os salários em dia. Tudo isso também não ajuda em nada quando você, quando você já está nesse buraco ali, né? Não ajuda em nada, e daí o Paraná cai. Mas vê-se que muitos dos erros têm a ver com falta de planejamento, tanto na montagem do time, logo no começo da temporada ali, na época do estadual ainda, quanto na manutenção desse trabalho, porque o Paraná fica indo para lá e para cá. E até por isso eu acho que a torcida fica com uma sensação de falta de esperança, porque como a torcida vai olhar para essa diretoria e falar, não, agora eu confio nesse trabalho, agora a coisa vai acontecer, não, mas na Série C agora o pessoal vai ajeitar, porque a Série B foi uma ódia como não fazer, a Série B de 2020 foi uma ódia como não fazer as coisas. Então a torcida fica, eu não sei o que esperar mais. Assim, a torcida fica se dedicando, fica gastando seu coração ali, fica gastando seu emocional, fica gastando até seu dinheiro ali. Não tem ingresso vendendo, mas ali, sei lá, com o pay-per-view, com compra de camisa, tentando apoiar tudo, né, mantendo o sócio torcedor ali, e ver toda essa dedicação toda aí ser completamente mal administrada, né? Então o Paraná chega aí na Série C sem saber muito para onde ir. E daí, às vezes também ter a terra arrasada ajuda um pouco, mas você tem que entender que a terra está arrasada. E essa é a minha dúvida. O Paraná tecnicamente está sem presidente, né? Quer dizer, ele tem mas que é um provisório ali, né? Vai ter eleição. Acho que no final das contas a renúncia do Leonardo Oliveira pode ser péssima. Quer dizer, pode ser péssima, pode não melhorar em nada, pode ser inócua, mas pode ser boa, porque pelo menos deixou um buraco ali. Alguém pode preencher esse buraco. E aí, o rebaixamento, até servindo como um marco ali de tragédia ali, tem que ser usado como um chamariz ali para pegar os melhores paranistas possíveis, as melhores cabeças, para se criar um plano de recuperar o Paraná. E isso não havia. Quando um clube só está preocupado em apagar incêndio, e a diretoria do Paraná já havia pelo menos umas 2 gestões, ela vivia de apagar incêndio, você no final das contas tem muita dificuldade, a não ser que venha um golpe de sorte, de repente pinta um moleque ali, bom pra caramba, que você vende, ganha alguns milhões, tudo. A não ser que venham uns casos desse, você só fica apagando incêndio e você não consegue reconstruir a coisa, né? E o Paraná tem que passar por isso. Vai morrer? Eu acho que não. Eu acho que não, porque o Paraná tem torcida. Tem uma torcida bem razoável ainda. As pesquisas apontam que 10% da torcida de Curitiba é do Paraná. Quer dizer, uma torcida razoável. É razoável, 10% não é pouca gente, não. Então tem uma torcida que lota estádio quando tem motivo para isso. E quando não tem pandemia. Então o Paraná ainda tem uma massa ali que pode trabalhar. Tem gente ali participativa e gente que ajudou muito. A torcida do Paraná foi muito importante ali, por exemplo, na campanha de 2017, quando o time volta para a Série A. Faz uma temporada só, mas quando volta para a Série a torcida foi muito presente. Então, esse é o momento em que a comunidade de paranistas ali tem que achar dentro dela. E daí não é questão política, é questão quem são as melhores mentes capazes de desenhar um futuro para o Paraná ali, né? E o que seria desenhar esse futuro? Bom, primeiro estabelecer um consenso ali em certas questões mínimas, né? Para conseguir uma certa paz e desenhar um trabalho. Por exemplo, questões de dívidas. Então, por exemplo, não só ter as cabeças certas, mas as pessoas também que tenham até
entrada ali para conseguir uma negociação em tribunal, tudo em tribunal trabalhista, tem que pagar as dívidas, mas para de repente encontrar acordos que sejam mais condizentes com uma situação de Série C do Paraná. Né? Como o Paraná de repente consegue renegociar o pagamento, pelo menos em 2021 fazer de forma diferente, porque tem menos arrecadação, para mais a questão da pandemia, tudo para ver se consegue empurrar isso para frente, ou de reduzir a parcela, mesmo que estique um pouco mais lá no final, mas tentar equacionar dentro de uma nova realidade. Segunda coisa, né? Dentro ali, como vai conseguir recursos ali? O Paraná já se desfez de boa parte do seu patrimônio ali por causa de algumas décadas ali de péssimas administrações que fizeram que o Paraná, que era um clube com patrimônio enorme quando ele é criado, ficasse com pouquíssima coisa, mas tem algo ainda ali que possa ser, que possa valer alguma coisa e que possa dar retorno sem causar tantos danos assim à instituição. Aí tem que ver o que dá para fazer, né? E terceiro, delinear uma linha de trabalho e até chamar profissionais realmente capacitados nisso. Então, departamento de marketing, departamento técnico ali. Então, por exemplo, reestruturar a categoria de base. Pode ser um discurso até meio clichê, assim, mas os caras não fazem nada disso, entendeu? Mas assim, agora é mais fundamental do que nunca, porque não tem mais dinheiro de TV de Série B. Uma cota de TV de Série C é muito diferente, né? Então, você vai ter... E ainda mais se não tiver público nos estádios ou público cheio, completo nos estádios ainda esse ano. Então, vai ter que trabalhar com muito menos recursos, vai ter que ver o que vai fazer, né? E daí eu vejo pro América Mineiro. Porque o América Mineiro foi um clube que passou por situação parecida. Em 2008, o América Mineiro foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Mineiro e não tinha nenhuma divisão estadual. O Paraná chegou a cair para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, mas ele tinha divisão estadual nacional para jogar pelo menos. O América nem isso. E o América tem menos torcida que o Paraná. Né? Então o América conseguiu renascer. Por quê? Porque o América, daí eu até já fiz vídeo quando já toda a promoção da América estava desenhada, fiz até um vídeo explicando como eu acho que o América deveria ser espelho para clubes de grandes centros que são ofuscados por clubes de mais torcida na mesma cidade, tá? Portuguesa, tudo, como a América encontrou um método de trabalho. O Paraná acho que tem muito mais torcida que o América, mas acho que se encaixa um pouco nesse perfil, tá? E o América encontrou uma certa paz política, tanto que é um clube que tem uma certa tranquilidade de trabalho, então consegue manter uma linha de trabalho por muitos anos. O Paraná precisa disso. E daí como é que você vai encontrar? Bom, categoria de base é fundamental, vai ter que trabalhar a categoria de base, porque assim, você não tem muito dinheiro, vai te formar jogador barato e ainda te faz dinheiro de venda. O Paraná tem que trabalhar a categoria de base urgente. Tem que voltar a trabalhar com categoria de base. Segundo, o Paraná vai ter que, por exemplo, contratar algum profissional ali, seja especializado em criar uma rede de olheiros. O Paraná, nos anos 2000, conseguiu fazer boas campanhas no Campeonato Brasileiro, inclusive classificou para uma Libertadores, conseguiu uma vaga em Libertadores, porque o Paraná ele montava o time estadual que não ia muito bem, tanto que o Paraná faz tempo que não consegue grandes campanhas no estadual, nem naquela época já não estava mais conseguindo. Mas o que fazia o Paraná? Ele ficava jogando no Campeonato Estadual, só que ficava de olho ali no Campeonato Paulista. Terminava o Campeonato Paulista, o Paraná pegava 3, 4 jogadores ali de time de interior que ele viu, o Paraná estava na Série A do Brasileiro, então pegava ali 3, 4 jogadores ali que estavam no Campeonato Paulista, em time pequeno de interior, e falava, não, vem pra cá, você vai jogar Série A do Brasileiro. O cara vem. E o Paraná formava um time bom. Assim, nem todo ano dava tão certo assim, mas formavam os times ali. O Borges, o Paraná achou assim, por exemplo. O atacante Borges, que depois até vai pro São Paulo. Então, claro que você vai ter que adaptar isso a uma realidade de Série C. Mas então uma rede boa, rede de olheiros, por quê? Para ficar de repente dando uma fuçada ali no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina, no interior de São Paulo, para ali montar um time. Ele fala, mas vai ter, não tem dinheiro, eu sei que não tem muito dinheiro, mas o Ipiranga de Erechim ficou assim, ó, de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga de Erechim jogou a Série C e quase subiu. O Paraná tem menos recursos que o Ipiranga de Erechim, por mais que tenha muitas dívidas. O Paraná tem uma torcida, vai conseguir, por causa disso, vai conseguir patrocínio, vai conseguir patrocínio, vai conseguir, sei lá, vender camisa, vender sócio torcedor. Ali, quando tiver público no estádio, tem uma capacidade de levar mais gente que o Ipiranga de Erechim. Né? E o Ipiranga de Erechim quase subiu para a Série B.
né? Ficou por aqui de subir. E como o Ipiranga de Erechim conseguiu montar um time competitivo? 2 anos seguidos já, né? Porque em 2019 o Ipiranga também quase sobe. Né, caiu no mata-mata por confiança. Então o Paraná consegue, deve conseguir, só que você tem que fazer um trabalho bem feito. O Ipiranga descobriu como viver na Série C, como montar times de Série C. Ele nem é tão competitivo no Gauchão, até chegou a jogar para a segunda divisão do Gauchão, mas na Série C ele consegue montar um time com um nível competitivo. Então o Paraná tem que pensar desse tamanho, tem que ver como é que esses times trabalham. Do ponto de vista institucional, como clubes como o América se reconstruíram, tá? Como o América se reconstruiu ali, o time que estava afundado, tudo, como a América se reconstruiu, como a América fez. Do ponto de vista de montagem de time, até pode ter o América como objetivo futuro. Por exemplo, o América é um time que trabalha muito bem a base, trabalha muito bem ali o mercado ali para montar times baratos. Agora, na situação mais momentânea, como o Ipiranga conseguiu montar com o dinheiro que tem? Eu imagino que o Paraná consiga ter um orçamento para a montagem do time até superior ao do Ipiranga. Então o América tem que olhar. A Série C não é o fim do mundo também, só que você tem que saber jogar e você tem que saber ganhar tempo em algumas questões ali, para de repente não cair umas bombas ali. É isso que o Paraná tem que pensar, tem que se espelhar em quem está fazendo bons trabalhos e tentar fazer um pouquinho melhor. Agora, se ficar com essa confusão política que fica no Paraná há tanto tempo, aí não vai sair do lugar mesmo. Ficar só tentando apagar incêndio, sem pensar em como... Você fica só apagando incêndio da casa, mas toda hora tá pintando foquinho, você só, joga uma aguinha aqui, agora outra, joga uma aguinha ali. Ou vai estar toda hora pegando um foguinho ali, e você nunca vai reformar a casa. Você tem que apagar todo incêndio e começar a reconstruir a casa. Ou então fala assim, não, aqui eu vou ficar apagando incêndio, mas aqui tem o terreno do lado, enquanto eu tô apagando esse incêndio aqui, enquanto ele não, eu não vou deixar ele crescer, e aqui eu vou começar a construir, pelo menos eu vou ter um teto onde morar aqui do lado. Vou construir uma casinha pequenininha ali, eu vou ter um teto onde morar. O Paraná tem que começar a fazer alguma coisa assim, né? Agora, do jeito que tá, não vai ficar vivendo de esperanças, terceirização. Isso daí não é solução. Isso daí raramente é solução. Só é solução quando vem quando o negócio faz sentido. O negócio tem que fazer sentido para os dois lados, entendeu? Quando vem história de investidor, já falei isso em vários vídeos aqui, esse papo de investidor me incomoda. Quando vem uns investidor, você tem que olha o investidor e fala, faz sentido para o cara estar investindo aqui no seu clube, no caso do Paraná. Faz sentido, como é que o cara vai ganhar esse dinheiro? Faz sentido realmente, se ele tá querendo ganhar esse dinheiro todo aqui, por que ele tá aqui no Paraná e não tá num outro clube qualquer? Porque aqui especialmente, tem que fazer sentido pro cara, porque se não fizer sentido pro cara, ou o cara tá o cara tá querendo engambelar, ou, no final das contas, o clube vai sair perdendo. Porque daí tem alguma história nesse negócio que você não está sabendo. O Paraná já fez negócio anteriormente com o investidor, que no final das contas acabou perdendo patrimônio para pagar o cara. Então, tem que parar com essas soluções ganhei na loteria, tipo dinheiro que cai do céu. Tem que trabalhar direito, fazer a coisa direito, entendeu? Tem clube que já fez isso. E conseguiu, não morreu. Então eu acho que o Paraná não morre. Até porque o Paraná tem muito mais torcida. Entendeu? Agora tem que trabalhar com isso. Tem que reconquistar essa torcida que está desesperançada, tem que voltar. É isso que tem que fazer. Entendeu? Ficar achando soluções ali. Ou então, vamos falar. Ou aqueles papos que eles pintam no Paraná. No Paraná Estado, não no clube. Vamos fundir com Curitiba, fundir com sei lá quem, né? Porque no estado do Paraná muitas vezes já se fundir o clube para achar solução. No mundo de hoje não tem mais isso. O Paraná tem vida ainda assim, mas tem que saber ter essa vida, né? Porque senão, claro, vai ficar muito difícil e assim, ele tem que olhar para a América Mineiro, senão, olha a Portuguesa, né? Um outro clube vai numa situação assim, olha a Portuguesa que aconteceu. Acho que a Portuguesa está melhorando agora esse ano, mas olha a Portuguesa do que ela passou. O Paraná tem que olhar para aquilo também. A Portuguesa cometeu muitos dos erros que o Paraná tem cometido. Alguns até são piores, porque a gente sabe muito bem quais foram, né? Mas em relação à gestão, depois que aqueles caras que fizeram aquilo que a gente sabe com a Portuguesa saíram, as gestões que vieram depois tinha uma política parecida com essa do Paraná, achar que está pagando incêndio e no final das contas não está pagando nada e não constrói nada também. Tá? E se o Paraná não se emendar, pode ter aquele destino que a Lusa estava tendo até outro dia, e acho que daí consegue ser muito pior do que simplesmente cair para a Série C, tá bom? Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.